Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui com vocês de novo. Bora lá para mais uma análise semanal, beleza? Antes eu quero só falar um pouquinho aqui sobre o grupo lá da For Trading, onde eu, o Breno e o Lucas Malta damos aulas, tá? Todos os dias. E é um grupo bacaninha, tem uma quantidade bacana de pessoas, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente já migrou todas as aulas. A gente manda aula, análise nesse grupo, enfim, tem um grupo no Telegram também. Então tem muito conteúdo aqui, ó. Tá? E toda semana, uma vez por dia, né? Às vezes até acontece até duas vezes, a gente dá aula, beleza? Então, se alguém tiver interesse em fazer parte do grupo, na descrição do vídeo tem um link e no primeiro comentário pinado do vídeo também tem um link. Só clicar no link. Beleza? Tamo junto. Bom, bora lá para a nossa análise. Vamos dar uma olhada aqui no DXY, só para ver o que está rolando, tá? O diário, o que a gente consegue observar aqui, ó. A gente vem majoritariamente numa tendência de baixa, tá? Majoritariamente estamos em uma tendência de baixa. O que é isso? Fraqueza no dólar, tá? Eu tenho alguns pontos relevantes de topo que ainda se mantêm, não foram perdidos, tá? Então, nesse momento, se a gente considerar aqui, ó, esta zona, tá, como sendo o topo mais importante e meu fundo mais importante, eu tenho o preço brigando exatamente nessa região. Então é um momento em que o preço está tentando retomar a alta e para isso acontecer, a gente tem que ver esse tipo de movimento, tá? Então a gente ainda tem um nível semanal que ele pode buscar, tá? A gente viu aqui, ó, o preço acabou de romper dois topinhos anteriores e está se sustentando. Então, no curto prazo, a gente tem essa tendência de alta aqui nesse canalzinho sendo formada, tá? Começou deste ponto, beleza? Então aqui, ó, a gente tem no curto prazo uma tendência de alta, beleza? Se o curto prazo se manter e esse topo for rompido, a gente vai ver o preço subindo e o dólar valorizando cada vez mais, certo? No gráfico de 4 horas, essa tendência menor ela está representada aqui com esses níveis, tá? Eu vejo o preço aqui ainda brigando nessa região. Eu ainda não tenho o preço no gráfico de 4 horas dando indícios, né, de continuar a alta, ou seja, falar, ó, acabou o pullback, tá? Então aqui eu tinha movimento de alta, pullback. Então eu não vi isso ainda. Por quê? Os topos e os fundos ainda não estão maiores, estão cada vez menores, tá? Então a gente está numa região importante. Se ele perder esse fundinho aqui, como é um nível semanal, ele vem buscar aqui, certo? E voltando aqui para o diário, só para a gente entender melhor. Se a gente tiver a perda, né, dessa tendência primária, com a violação desse fundo aqui, tudo isso se descaracteriza e continua na tendência de baixo principal, beleza? Então é isso para o dólar. Áudio USD, vou analisar também a tendência majoritária do diário. Ó. Então no diário está bem claro que a gente tem uma tendência majoritária ainda de alta, beleza? Vamos analisar topo e fundo mais importante. Meu último topo, meu último fundo mais importante está aqui, ó, nessa região, certo? Considerando as sombras, né? Peraí, vou pegar certinho aqui. Aqui, ó, nessa região. Então, majoritariamente no diário, eu ainda não tive a minha inversão tendência aqui para baixo, tá? Quando esse topo aqui for perdido, aí a gente vai começar a pensar nisso, tá? Esse tipo de movimento. Por enquanto, o que eu tenho é o preço ainda trabalhando dentro de um canal de baixa, porém
bem na base do topo e do fundo diário principal, que daria sim uma inversão de tendência. Então, por enquanto, eu só estou vendo rejeições aqui. Eu ainda não vi rompimento, nem nada do tipo, tá? Como a gente está nessa base, eu tenho um canalzinho de alta sendo formado aqui, eu não posso desconsiderar as possibilidades que eu tenho para realizar compras aqui, tá? Então, eu deixei alarme aqui, porque eu estou bem na basezinha do meu canal. Enquanto esse fundo aqui não for perdido, igual eu falei, a tendência majoritária não vai ser invertida, tá? Como aqui, ó, eu ainda não tenho no gráfico de 4 horas o preço realizando lá movimentos de topo e fundo mais altos, né? Eu ainda estou aqui, ó, num range lateral, então eu tenho um momento de indecisão. O que eu vou esperar nessa semana? Que o preço venha nessa região, tá? Demonstre fraqueza novamente, comece a fazer topos e fundos mais altos para buscar uma entrada de compra. Se essa região for perdida, como eu estou na base, eu vou esperar exatamente o contrário. Tá? Estou no final ali daquela tendência majoritária que eu disse. Então, perdendo esse fundo, eu vou aguardar que o preço comece a fazer topos e fundos cada vez mais baixos para eu buscar vendas. Tá? Mas a priori o meu alarme está aqui para eu observar. No gráfico de 1 hora, eu tenho esse nível aqui, ó, que foi testado 2 vezes, beleza? E como eu disse, está num range, então o mercado não está fazendo nem topo nem fundo mais alto, ele está batendo nas extremidades e voltando. Então é um momento de atenção, tá? Não precisa ficar desesperado para buscar a entrada, o trade vai vir, é só ter paciência. KDJPY, vou fazer a análise do diário também. Majoritariamente, a gente tem uma trend de alta, tá? Qual é a análise que eu tenho aqui de topo e fundo mais importante? Então eu tenho esse topo e esse fundo, tá? Mas que são os mais relevantes. A partir do momento que o preço perde esse fundo, que é o mais relevante, a gente pode começar a pensar em venda, em movimentos de baixa. Por enquanto, não tem como fazer isso, tá? No gráfico de 4 horas, eu vinha com o preço fazendo movimentos aqui, ó, agressivos de venda, né? Eu nem posso considerá-los aqui como um topo, então eu considero esse movimento aqui como um todo. Eu tive esse fundo, o preço bateu aqui. E como o último nível assim, de reversão no 4 horas, eu tenho esse ponto aqui, certo? Então o que eu vou esperar? Como é uma tendência de alta, vou esperar o preço fazer isso. Certo? Continuar na tendência de alta. Meu alarme está nessa região, porque lá no gráfico de 1 hora, esse foi o último topozinho rompido. Tá? Então olha que aqui ele já começou a inverter. Então tinha fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Aí ele veio, rompeu o topo. Rompeu o topo, tenho esse fundo, esse topo, esse fundo. Então eu vou aguardar o movimento de pullback até essa região, ver como o preço vai trabalhar, 15 minutos buscar entrada. Por enquanto, só compra, tá? Passou aqui desse fundo, aí eu vou buscar venda, mas por enquanto compra. EURNZD, análise também da tendência principal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Majoritariamente aqui eu tinha essa tendência de baixa, tá? Então eu tinha como fundo e topo. Deixa eu marcar aqui o contador. Aqui como topo e fundo mais relevante, esses dois. Nesse cara aqui, ó, nesse ponto, essa tendência foi invertida por mais de um dia, inclusive, certo? E depois, como naturalmente o preço faz, ele fez um pullback, tá? Então, como esse cara que foi invertido, aqui, para mim, no diário, a gente tem compra. Tá? Tem esse nível semanal que ele já deixou para trás, tentou uma vez, não conseguiu, voltou. Tá? Então, se aqui fosse um falso rompimento, essa semana provavelmente a gente teria fechado abaixo, certo? Então eu não consigo ver vendas aqui. Aqui no gráfico de 4 horas eu já tenho uma direção melhor, também melhor definida. Nota que esse foi o topo da reversão, certo? O preço rompeu, veio aqui, fez o reteste e foi embora.
Então no pullback ele faz topo e fundo menor, tinha fundo, fundo, topo. Rompeu o topo. Pronto. Começou a fazer fundo e topo cada vez mais alto. Então agora, vamos esperar o preço nessa região para continuar buscando opções ali de compra, beleza? Teve essa zona aqui no gráfico de 1 hora que ele bateu, rejeitou ali, né? Então um ponto de atenção, porque se eu pegar um trade aqui, nesse ponto aqui, eu tenho que ter a ciência de que o preço pode reverter de novo, como ele já fez 2 vezes. No gráfico de 1 hora eu tô num range aqui, tá? Não tô com a tendência muito bem definida no gráfico de 1 hora, então eu vou aguardar o preço chegar nessa região, trabalhar para eu ver o que eu vou fazer no gráfico menor. O que eu espero? Só para isso aqui já ficar claro, eu já falei várias vezes, quando o preço chega aqui nessa região, obviamente ele vai estar numa tendência de baixa, certo? Ele vai estar no momento dele de pullback. Eu vou esperar o preço fazer um fundo, romper o último topo, voltar para retestar, e aqui nesse ponto eu tenho condição de realizar uma compra. Porque aqui, ó, o topo foi rompido, temporariamente essa tendência que era de baixa foi interrompida. É esse o movimento que eu espero. Certinho? Então vamos para o diário agora do EURUSD. EURUSD, vamos lá. Majoritariamente eu estou numa tendência de alta ainda. Tá? Pego topo e fundo mais relevante. Ó. Opa, deixa eu fazer com isso aqui para não bagunçar a análise. Então, ó, vamos analisar aqui. Ó. Se a gente pegar esse última pernada aqui, eu tinha esse quadrado. Se eu pegar essa última pernada, eu tenho esse quadrado. Notem a semelhança em tamanho. Então, isso quer dizer que esse cara aqui ainda assim está em condições de ser meu topo e fundo mais relevante. Tá? Então, enquanto de fato ele não perder esse fundo mais relevante, eu não vou ter essa inversão de tendência, certo? Majoritariamente a gente está numa tendência de alta, porém a gente está no momento de pullback, tá? Que desde este ponto aqui o preço começou a fazer fundos mais baixos, certo? Ó, fundos mais baixos e fundo mais baixo, beleza? Eu preciso ter uma indicação de que esse momento acabou. No gráfico de 4 horas eu não tenho condições de procurar venda ainda, né? A partir desse momento aqui, ó, olha só, fundo, fundo, topo. Topo rompido, temporariamente eu estou no momento de alta aqui, ó, no gráfico de 4 horas. Então eu vou buscar por compras até que isso se inverta, certo? O meu último fundo de 4 horas está bem nesse ponto, só que eu tenho esse ponto também relevante, né, que foi aonde o preço reverteu de fato aqui, ó. Então aqui são 2 pontos de atenção, tá? Se o preço reverte aqui, ó, vem com força aqui, rompe, como se não houvesse amanhã, eu não vou procurar por compra, tá? Por quê? Eu estou num momento delicado, aonde no diário eu continuo no momento de pullback, tá? Esse pullback vai se tornar reversão quando esse fundo aqui for perdido, beleza? Então partindo ali para o gráfico de 4 horas, eu vou ter que esperar o preço chegar nessa região. Se ele chegar nessa região e começar a rejeitar, eu continuo dentro da tendência. Topos e fundos cada vez mais altos. Tá? No gráfico de 1 hora que eu já tinha marcado esse fundo, por que eu não deixei o alarme? Porque eu quero ver aqui como é que ele vai chegar. E esse cara aqui é decisivo para mim. Se ele rasgar aqui de uma vez com força de venda, não tem sentido eu procurar compra aqui. Agora, se ele enroscar aqui, eu posso começar a procurar compra até o nível semanal. Lembrando que o preço costuma flutuar entre o nível semanal, 300 pontos acima e 300 pontos abaixo. Tá? Essa é a média de flutuação que o preço faz antes de definir esses níveis. Tá vendo? Em média, ele faz isso. Beleza? Então,
não é aconselhado negociar muito nessas zonas aqui, que é uma zona de flutuação, de preço vai, volta, vai, volta, vai, volta, não respeita muito, tá? Então eu vou ficar de olho aqui, 1 hora para procurar compra, certo? Se o preço romper aqui de fato, se voltar abaixo desse nível com força, eu vou começar a buscar por venda, porque aí eu vou estar a favor do movimento do diário lá de pullback que ainda não finalizou, tá? Quando a gente está no momento de pullback, igual a gente está aqui, é um momento que a gente tem para, entre aspas, operar dos dois lados, porque eu ainda não tenho a definição completa da tendência. Vamos dar uma observada aqui, ó. Aqui, depois que passou, é muito fácil ver que o preço reverteu. Mas vamos analisar o que o preço fez quando de fato ele reverteu. Então eu tinha aqui, ó, último fundo e o último topo mais relevante, certo? A partir do momento que esse último fundo e esse último topo foi invertido, eu tive a reversão da tendência. Agora, se eu começo nesse ponto aqui a negociar só vendido, olha quanta oportunidade de compra eu deixei na mesa. Por quê? Porque para mim ali a tendência já teria invertido a partir desse ponto, ó, rompeu o fundo. Então olha aqui, olha essa compra que eu larguei na mesa, essa compra que eu larguei na mesa, essa compra que eu larguei na mesa. É nesse ponto, nesse momento de pullback, que eu tenho a opção de operar para os dois lados, certo? Porque geralmente o movimento de pullback, ele não é um movimento direcional igual o movimento da tendência. Ele é um movimento como se fosse um range. É um movimento mais bagunçado até que ele define e vai embora, certo? Então é nesse ponto que a gente começa a pensar em reversão, quando o fundo é perdido. Funciona sempre? Não. Olha só aqui, ó. Se eu for pegar aqui, ó, quando esse topo foi rompido, eu tinha esse range aqui como range principal. Nota que aqui eu tive um volume considerável aqui, ó, na venda. E o preço movimentou um pouco, mas voltou. Certo? Mas a gente precisa de guia. E isso aqui é um guia. Eu não vou fazer meu trade com base nisso, mas é um guia. Para eu entender que, poxa, a partir desse ponto eu posso estar vendo uma inversão. Tá, mas ela não aconteceu. Ok. Aonde que eu vou mudar de visão de novo? Aqui, ó. Se eu tinha esse range e ele foi perdido, automaticamente quando esse cara aqui é rompido, ó, esse aqui se torna o meu range principal de reversão. E ela aconteceu. Tá aqui. E rolou o pullback no nível. Tá? Então essa leitura aí que tem que ser feita com calma para identificar os melhores momentos e direção. Certo? GBP Yen. Tendência principal. Continua sendo uma tendência de compra. Vou analisar majoritariamente aqui o último topo, o último fundo mais importante. Tá aqui. Certo? Então continuo pensando em alta. Tem um nível semanal aqui muito próximo, que o preço pode testar. Ali no gráfico de 4 horas, eu tenho o preço fazendo ainda movimento de baixa. Ele tentou aqui, ó, fazer um movimento de alta, só que não rompeu esse topo. Então, aqui, ó, para mim o interessante é o preço vir nessa região, vou até deixar um alarme. E a partir desse ponto, se ele começar a fazer topos e fundos maiores, é uma boa região de compra. Isso não vai acontecer no começo da semana, obviamente, tá? Se ele perde esse fundo, eu vou aguardar reteste da região para buscar a venda, porque vai acontecer aquela inversão maior que eu citei para vocês aqui no começo, beleza? Mas por enquanto ainda busco compra aqui, ó. O gráfico de 1 hora, ele rompeu o topo, só que como ele está muito em cima aqui dessa região, eu não deixo alarme, tá? Ah, ele pode ir embora daqui? Pode. Eu prefiro aguardar, tá? Na região que ele está aqui, ó. Isso aqui pode se concretizar como falso rompimento, a gente pode continuar buscando as compras aqui, mas vamos ver como o mercado vai abrir, né? O mercado está fechado ainda, então preciso ver como o mercado vai abrir para ver se isso aqui vai se tornar um ponto interessante ou se esse cara vai se tornar um ponto interessante.
Se ele abre num gap de baixa, por exemplo, tudo indica que ele vai corrigir esse gap e depois continuar o movimento de baixa. Se ele abre num gap de baixo, tudo indica que ele pode corrigir o movimento de baixa e depois continuar o movimento de alta. Tá? GBP/USD diário também, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, o movimento importante mesmo, a gente tem toda essa alta aqui, ó. Então esse é meu último swing, assim como foi aqui, ó. Olha o movimento de impulso que teve do preço. E agora eu estou repetindo esse retângulo lá em cima, certo? Então tá condizente, ó. Se a gente vê os swings que o GBP/USD faz, ó, quase iguais em tamanho, em largura, certo? Então, enquanto eu não perder essa região aqui de fato, que coincide com uma região importante semanal, eu não tenho como pensar em só vendas aqui, né? Então aqui eu estou no momento de pullback. No diário eu tenho o preço fazendo topos e fundos menores. No gráfico de 4 horas ele tentou uma reação aqui na semana, chegou até a dar um impulso, né? Mas voltou. Então aqui eu estou num ponto decisivo, tá? O ponto mais importante para mim na semana vai ser esse, cara. Se ele chega a tocar aqui e começa a fazer topos maiores, a gente busca a compra até aqui o canal, né? A gente está no canal de baixo. Se esse cara passar aqui direto, a gente vai buscando venda até o nível próximo nível semanal, tá vendo? Então um espaço bacana aqui ainda. No gráfico de uma hora, ponto de resistência que eu tenho tá aqui, né? Tem que esperar o preço, o mercado abrir para ver se ele vai dar gap, se ele não vai. Então a gente está num momento bastante delicado, principalmente nos plots com dólar, beleza? NZD/USD, eu já entendo que ele perdeu o momento dele, tá? Como a gente tinha aqui, ó, o último movimento mais importante, ó. Isso foi perdido, tá? Por que pus meu alarme aqui? Porque eu quero esse reteste. Vamos ver como é que ele vai trabalhar nessa região para buscar níveis semanais mais baixos. Tá? Então no 4 horas aqui, tô dentro de um canal de baixa. Tô no terceiro top desse canal. Então eu acredito que ele pode fazer um movimento aqui de repique para continuar descendo. Então é nessa região que eu vou buscar a venda. Então o NZD/USD está mais claro, tá? Por quê? Ele tentou fazer um movimento de alta aqui e está em range ainda, certo? Só que todo movimento para trás, ó, ele está de baixa. Se a gente observar, os movimentos de baixa eles têm muito mais força, ó. A partir desse ponto aqui, ó, um movimento muito forte, forte. Olha o movimento de alta, todo lateralizado. Olha o movimento de baixa, forte, movimento de baixa, forte. A gente quer pegar esses movimentos fortes aqui. Para finalizar, o SD-CAD no diário não tem nem o que falar, continua na tendência de baixa, tá? O movimento importante dele está aqui. Então, enquanto ele não perder essa região, eu não consigo mudar a tendência principal dele. Beleza? Gráfico de 4 horas. Ele fez esse movimento de alta e agora está num movimento bem lateral. Então tem que trabalhar as extremidades aqui. Como eu tenho aqui um nível semanal e uma região aqui de uma hora que atua como suporte e resistência e tem muita rejeição, eu vou aguardar o preço aqui nessa região para eu trabalhar aqui na venda, tá? Vou procurar a venda. E para me trabalhar na compra, acima do 1,26,400, se ele romper aqui, eu vou procurar a compra, tá? Por enquanto, venda. Fechou, galerinha? Então é isso aí. Obrigado a todo mundo aí por acompanhar o canal. Quem quiser fazer parte da Fortrade, link tá na descrição do vídeo, do grupo. E também no primeiro comentário pinado aí. Fechou? Tamo junto, é nóis, um abraço, fiquem com Deus, bom final de semana.